Sejam bem-vindos à reunião do grupo Pais Educadores. Nós estamos fazendo uma regravação da aula do sábado passado, pois a gravação não ficou com o áudio bom. Então, as pessoas que não puderam participar daquela reunião não iam ter como assistir a aula, pois a gravação não ficou legal. Então, nós vamos fazer uma revisão da aula passada e agora sim, a gravação vai ficar legal, porque nós fizemos todos os testes aqui com o áudio. Esse grupo Pais Educadores foi idealizado por mim. Eu sou Patrícia Macedo, sou pedagoga, psicopedagoga, tenho aí 10 anos de experiência como professora, principalmente na área de alfabetização. Também já fui coordenadora, pedagoga da escola, também já fui gestora escolar, onde eu implementei um programa de alfabetização, onde a escola que eu trabalhava se tornou referência em alfabetização. Também sou criadora do método 90D de alfabetização, onde em 90 dias conseguimos alfabetizar crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças que não têm dificuldade, crianças com especificidades. E esse grupo foi idealizado por mim porque eu quero alcançar um número maior de famílias que estejam enfrentando dificuldades na alfabetização dos seus filhos e trazer estratégias do método 90D para poder auxiliar vocês a alfabetizarem em casa seus filhos e também estratégias de como fazer esse ensino ser mais eficaz, mais rápido para as crianças, tá? Através das estratégias do método 90D. Então, vamos para a nossa aula. Esse é o grupo Pais Educadores, as reuniões acontecem todos os sábados, das 9 às 11, horário Brasília. Aqui na minha cidade, como é um horário a menos, das 8 às 10. Eu vou explicar para vocês de forma introdutória, não tão aprofundada, né, porque eu quero trazer uma linguagem simples para que vocês possam compreender na hora que eu estiver ali explicando as estratégias e eu falar assim, aqui nós estamos desenvolvendo aquela área lá do cérebro, então vocês precisam conhecer, mesmo que seja de forma simples, mas precisam conhecer aonde é que nós estamos estimulando, tá bom? Então, assim, o nosso cérebro aqui tem uma imagem de uma criança, né, de um cérebro de uma criança, e nós temos lobos cerebrais. Aqui nós temos os principais, né, os 4 lobos principais, né, principalmente para a aprendizagem e habilidades que precisamos também ter para ler e escrever. Então, o cérebro é dividido em 4 lobos principais. Cada um deles tem uma função específica. Então, aqui tem o lobo frontal, né, que ele é responsável pelo planejamento, né, tomada de decisão, controle motor e comportamento. Então, ele é muito importante, porque nós precisamos, né, planejar e quando as crianças são muito novinhas, elas ainda estão desenvolvendo, né, essas habilidades, tá? Então, até a adolescência, esse lobo pré-frontal ali, adolescência, chegando na juventude, ainda não está totalmente formado. Então, a pessoa tem essa dificuldade de planejar, de ter esse autocontrole, né, tomada de decisão assim mais pensada. Claro que isso é muito individual, né? Muito assim individual. Tem crianças que já têm assim um senso de planejamento muito bem desenvolvido. Depende do estímulo que recebeu, né? Da rotina familiar. E tem também o lobo parietal, que é esse que fica aqui mais em cima aqui. Ele processa informações sensoriais, como tato, temperatura, dor, além de auxiliar na orientação espacial, né? A gente tem aquele controle ali de saber
o espaço onde nós estamos ocupando, né? Quando não é bem desenvolvido, às vezes tem aquela pessoa que é toda desastrada, não consegue perceber o espaço, né? Ali a noção espacial não está desenvolvida totalmente, então ela tem aquela dificuldade. Não recebeu o estímulo correto. E tem o lobo temporal, que é esse aqui, que fica aqui do lado. Esse é muito importante, principalmente para a alfabetização, para a aquisição da leitura e da escrita. Lobo temporal, atua na audição, linguagem e memória. Olha a importância desse lobo. Nós vamos falar um tanto dele, tá? Lobo occipital, que é esse aqui atrás, responsável pelo processamento da visão. Então, a visão ela vai aqui desse aqui até essa parte de trás aqui, tá? Cada lobo contribui de forma essencial para o funcionamento do nosso cérebro, tá bom? Então, quando eu estiver lá falando sobre algumas regiões que nós precisamos estimular, vocês vão entender ali quais são essas regiões que nós estamos falando, nesses lobos principais, tá? Principais, porque existe outras funções, outros lobos. É bem mais complexo, né? Nós não vamos nos aprofundar tanto, porque aqui o objetivo é a prática. Como é que eu vou alfabetizar meu filho? Então, é a prática. Eu preciso saber, sim, dessa parte técnica, de como eu vou, dessa parte que eu preciso entender como é que é o funcionamento, até para mim saber onde é que eu estou estimulando na hora que eu estou praticando ali a minha estratégia de ensino, tá bom? E aqui eu vou explicar para vocês a arquitetura cerebral da leitura. Então aqui, esse cérebro, ele é um cérebro de uma pessoa que já sabe ler, tá? Então, existe aqui 3 áreas muito importantes lá naqueles lobos que a gente falou, muito importante. Aqui a primeira, que é a entrada visual, onde acontece isso daí. Essa caixinha aqui, essa parte vermelha, que os neurocientistas chamaram de a caixinha de letras, ela nasce, né, depois que a criança aprende, a criança ou o adulto, né, também, que ainda não sabe ler, ele aprende a ler, nasce essa caixinha de letra. Nessa região aqui do lobo temporal occipital. Tá? Ela nasce entre o temporal e o occipital, lá daqueles lobos que a gente falou ainda agora, aqui, ó, temporal, occipital, tá bom? Ela nasce. Por quê? Aqui, a entrada visual, nós precisamos fazer as conexões neurais aqui entre essa entrada visual, a pronúncia e a articulação e ao acesso ao significado. Então, existem essas 3 áreas e antes da criança não saber ler, essas áreas não têm conexões entre elas, tá? Não tem conexões entre elas. Precisam ser reorganizadas e criadas sinapses entre essas regiões, tá? Então, o que a neurociência trouxe para nós de importante? O cérebro não nasceu sabendo ler. A leitura ela não acontece de forma natural como a nossa fala. Nós, se formos expostos desde bebezinho a um ambiente onde as pessoas têm interações, as pessoas têm diálogos entre si, a gente percebe quando a criança entra na escola, ela dá um salto no seu vocabulário, na sua linguagem, porque ela é imersa ali a um tanto de crianças falando o tempo todo. Na escola a gente tem muitas atividades de cantorias, de ouvir histórias, de dançar, musicalização. Então, todas esses contextos trazem para a criança esse desenvolvimento da fala. Então, acontece de forma natural. A leitura não. A leitura ela é uma invenção cultural, né? Ela foi inventada
para auxiliar, né, os seres humanos. E auxilia muito, né, principalmente a registrar a fala, a registrar o que nós falamos, né? Então, ela teve esse objetivo e não está no nosso gene, não está no nosso genoma aprendermos a ler e escrever. Então, essas sinapses, elas precisam ser criadas. E aí vem a importância. Por isso, a aprendizagem da leitura exige um ensino explícito e sistemático. Porque nós vamos criar, nós vamos reorganizar as redes neurais para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, eu preciso desse ensino explícito. O que é um ensino explícito? Eu preciso dizer para o meu aluno o que nós vamos aprender, o que ele vai aprender naquele momento. Tá? Eu preciso modelar para ele, eu preciso fazer junto com ele, aí sim ele fazer com autonomia. Então, assim, eu preciso sempre ser muito explícito. Por exemplo, hoje nós vamos aprender a letrinha A e a letrinha E. A e a letrinha E. Aí eu vou ensinar para ele, vou modelar como é que eu faço, como é que eu falo, qual é o som dessas letras, como é que é a forma dessas letras, qual é a forma articulatória dessas letras. E aí ele vai fazer, eu vou fazer junto com ele, sempre dando feedback para ele, e aí ele vai fazer sozinho. Um ensino sistemático. Eu preciso sempre ensinar do menos complexo para o mais complexo. Quando eu vou ensinar o alfabeto, por exemplo, eu não tenho que começar com as letras que têm o som mais complexo, com os sons mais difíceis de se ouvir ali, onde a criança precisa estar com a memória auditiva muito bem desenvolvida para ela poder ouvir aqueles sons tão sutis, né, que são as letras oclusivas, por exemplo. Então, eu vou começar ali pelas letrinhas mais fáceis, que têm os sons mais fáceis. Então, eu sempre tenho que começar do menos complexo para o mais complexo, tá? Então, por quê? Porque eu estou criando ali essas redes neurais. Elas não existem. Elas não têm conexões, essas áreas. Essas 3 áreas não têm conexões entre elas. Precisamos criar, tá? Eu lembro que eu ouvi uma palestra de uma norte-americana, uma professora da educação infantil. Ela era tão explícita com os alunos dela que ela explicava: na nossa cabecinha nós temos 3 casinhas. Só que essas 3 casinhas, elas não têm uma estrada entre elas que elas possam se visitar. Então, para vocês aprenderem a ler, aprenderem a escrever, vocês precisam fazer essas estradinhas entre essas casinhas, que são responsáveis pela leitura. Tá? E como é que a gente faz? É aprendendo os sonzinhos das letras. Ela fala todas as estratégias. Então, ela explica até como é o funcionamento numa linguagem para a criança entender, claro. Uma linguagem ali para a maturação daquelas crianças. Então, assim, ensino explícito envolve reorganização progressiva das redes neurais. Então, a gente vai reorganizar aqui nessa parte onde nasce a caixinha de letra. Antes, essa área ela é responsável pelo reconhecimento de rostos e objetos. E aí faz uma reorganização dessa área. Essa área não deixa de existir, mas faz uma reorganização para nascer essa caixinha de letra. Então, assim, explica por que as crianças ali, quando estão bem no início da sua escrita, bem no início ali da aquisição da leitura e da escrita, elas escrevem espelhado. Muitos professores, pais, já presenciaram a criança escrevendo espelhado, né? Então, é uma explicação, porque ali era a criança, aquela área onde está nascendo a caixinha de letra, era responsável pelo reconhecimento de rosto. É como se a gente se visse no espelho. Reconhecimento de objetos,
Né? Então, assim, as últimas descobertas da neurociência trouxeram essas respostas que antes a professora via ali, tentava auxiliar a criança a sair, né, da letra espelhada, entendeu? Mas sem saber por que aquilo acontecia. Tanto a criança quanto o adulto se beneficiam de práticas que integram a linguagem oral e escrita. Por quê? Eu preciso aqui ver, né, a letrinha, por exemplo, eu preciso saber o som, né, a pronúncia dessa letrinha, então eu preciso fazer, olha, por isso que é o primeiro passo para se ensinar a ler. Ensinar a relação, letra e a sua pronúncia e seu som. Grafema, fonema na linguagem pedagógica, né? Grafema, letra, som, fonema. Olha aqui, por isso que é o primeiro passo. Eu preciso ensinar a relação letra e som. Eu preciso criar essa conexão entre você ver a letra e saber o som dessa letra. É para poder entender o seu significado. Tá? Então, assim, é importante a gente sempre estar envolvido a linguagem oral com a escrita. Programas de alfabetização eficazes devem incluir atividades multissensoriais, respeitar o ritmo do aprendiz e priorizar o desenvolvimento das habilidades fonológicas. Então, assim, aqui envolve alguns sentidos, né? Envolve a visão, envolve a audição. Então, todas as atividades multissensoriais, elas precisam ser muito exploradas. Então, se eu estou ensinando ali a criança a letrinha e o som daquela letrinha, também vou trazer atividades que envolvam ali os sentidos, tanto a criança poder pegar, né? Então, quando eu estou ensinando umas letrinhas, eu trago argila, massinha, para ela fazer também a forma, tá? Para o cérebro, a memória, conseguir memorizar e reter aquela informação, tanto do nome da letra, do som da letra, da sua forma, né, como é que ela é escrita, e também da sua forma articulatória, que eu faço, que eu nomeio aquele som, né? Então, se eu for falar o B, né, que é o B, 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 ele precisa se apoiar, porque as crianças precisam desses vários apoios, porque imagina, não, é muito complexo. Nós não nascemos prontos, né, para ler. Não nasceu sabendo ler. Não é natural aprender a ler. Nós precisamos criar as conexões. Imagine a complexidade. Então, tudo que facilitar para a criança, nós precisamos usar. Então, a neurociência já disse que as atividades multissensoriais, onde eu vou usar ali a audição, a visão, o tato, tudo vai beneficiar para a prática ser mais eficaz e mais rápida. Eu uso muito atividades multissensoriais no método 90D. É por isso que as crianças aprendem de forma muito rápida. Então é isso. Nós precisamos criar essas redes neurais, né? Então precisamos desse ensino explícito e sistemático. Vamos aqui para o próximo slide. Então é isso. A aula de hoje nós podemos trazer de forma então introdutória, mas assim, vocês já sabem como é que essa construção que precisamos. Então, precisamos de um ensino explícito, precisamos de um ensino sistemático. E na aula passada, do sábado passado, eu ensinei para alguns pais sobre saber, né, fazer uma avaliação inicial para iniciar a estratégia de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Então, eu deixei uma folhinha onde a gente vai fazer com a criança, a gente vai mostrar o alfabeto,
o alfabeto fônico, e não vai falar o nome da letra, tá? Para fazer essa avaliação, nós vamos mostrar a letra e vamos ver se ele sabe o som que aquela letra faz. Ele sabendo o som que a letra faz, você vai lá e diz sim, essa ele sabe. Se a próxima ele não souber, essa ele não sabe. E não façam na ordem alfabética, sabe que façam na ordem aleatória. Façam aleatoriamente, mostrem ali, embaralhem o alfabeto. É bom cortar aquele material que eu deixei lá no grupo, corta, e aí vai mostrando de um por um. Eu mostro ali a letra L, por exemplo. Aí eu mostro a forma articulatória para dar esse apoio e pergunto, qual o som que essa letrinha faz? Se ele disser o nome da letra, legal, ele sabe o nome da letra, mas eu não vou falar o nome dele. Qual o som que a letra L faz? Não, vou mostrar a letra somente. E aí ele vai falar o som. Se ele não souber, aí vai ser uma estratégia quais letras nós vamos começar a ensinar, tá? Os sons, e aí eu vou trazer dicas de como é que nós vamos ensinar os sons das letras, que é o primeiro passo para se aprender a ler e escrever, é relação letra e som. Eu preciso criar aqui a conexão entre a entrada visual e a pronúncia, tá? Eu preciso criar entre a letra, o que ele está vendo, e o som que essa letra representa. Então é o primeiro passo, tá? E aí, em seguida, tem outras estratégias, mas a gente vai primeiro fazer essa avaliação inicial, saber o que a minha criança sabe, o que ela não sabe, tá? Então, assim, professora, ela não sabe nenhum som de nenhuma letra. Não, ela vai saber ali das vogais, principalmente se ele já estiver ali no primeiro ano, tá? E aí a gente vai iniciar essa estratégia, eu vou estar aqui para dar esse apoio para os pais, e não se preocupe, pais que têm crianças com dificuldades aí no neurodesenvolvimento, esse método também funciona para as crianças que têm essas dificuldades, tá? Claro que com elas vai ter que ter um pouquinho mais de repetição, tá? A gente vai ter que ter algumas estratégias de tirar essas crianças da tela, que isso também atrapalha. Então eu vou trazer todas essas dicas, né? A criança precisa ter uma boa rotina, nós precisamos criar uma rotina para a criança, para que ela tenha previsibilidade no que ela está fazendo, no que ela vai fazer. Ela vai ter um momento de estudar, ela vai ter um momento de dormir, ela vai ter um momento de se alimentar, ela vai ter um momento de brincar, ela vai ter um momento onde ela vai descansar. Então, quando ela tem essa previsibilidade na sua vida, na sua rotina, isso auxilia o desenvolvimento. Para o desenvolvimento infantil, a rotina ela é essencial. Até para nós adultos, quando temos uma rotina estruturada, ali organizada, nós somos mais produtivos, né? Então, eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida podem deixar lá no grupo, que eu respondo, pode ter certeza. Então, até sábado que vem.